tivemos então um aumento significativo agora de infecções virais, né? Deu para observar isso agora no começo do outono, aí durante o outono, que normalmente aumenta as infecções respiratórias, mas agora nós tivemos um aumento substancial em aproximadamente, em alguns lugares, em 145% das buscas de atendimento comparados ao mesmo período dos anos anteriores. No geral ou só no infantil, só nas crianças? Não, houve um aumento geral. A gente conseguiu observar esse de 145%, que é um número do Ministério da Saúde, em crianças especificamente. Com esse aumento, nós tivemos uma sobrecarga do sistema, um aumento de demanda de consultas, nós tivemos também um aumento de pacientes mais graves, nós tivemos um aumento assim de internações em torno de 30%, também é um número do Ministério da Saúde, comparando os anos anteriores, nesse mesmo período, porque as doenças normalmente elas começam na infância com infecções virais e posteriormente elas às vezes se complicam com doenças bacterianas. Uma criança gripada na escola passa para aproximadamente 4 crianças. Essas 4 para 4 cada uma. E assim por diante, quando chega no último coleguinha, ele está passando nesse primeiro. E aí vem um apelo importante para a nossa comunidade, que há necessidade de se conscientizar. Quando eu tenho uma criança gripada em casa, com tosse, com secreção, quem sabe até com febre, mas não necessariamente, há uma necessidade de também existir uma sensibilidade coletiva nesse sentido, de que se eu mandar o meu filho para a escola, ele vai contaminar os coleguinhas que vão ficar doentes também, quem sabe até daqueles 4 mais 4 daqueles... E progressivamente a turma toda acaba sendo prejudicada, teremos um né? problema, né? Porque ele vai voltar a se recontaminar com aquele último coleguinha, de repente, daquele ciclo. Então, há necessidade de nós termos essa consciência, de isolarmos essa criança no sentido de que fique em casa, que espere melhorar esse ciclo gripal. Aproximadamente entre o 3º e o 5º dia da evolução da doença é onde são os piores momentos desse quadro gripal. Lavagem nasal é algo hoje indispensável, indiscutível, que é super importante. Uma criança deve fazer essa lavagem de acordo com a orientação do seu pediatra, chegando até de 1 em 1 hora, se houver a necessidade. Olha. Porque é justamente essa secreção que é contaminada posteriormente pelas bactérias e que leva a uma complicação. Que complicação é essa? Então eu tenho uma gripe com secreção nasal. Eu fui contaminado nessa secreção que eu acabei não retirando de forma adequada e que evoluiu para uma otite, para uma sinusite ou para uma pneumonia. Então a retirada da secreção de forma mecânica, como lavagem nasal, não existe outro meio, tem que ser feito dessa forma. As nebulizações ajudam muito, dão um conforto muito bom para as crianças, principalmente à noite, mas ela funciona umidificando toda essa secreção que está trancando a respiração. Quando essa temperatura dessa nebulização, que aumentou a temperatura, umidificou, ela diminui novamente e volta a trancar, volta a obstruir. Então aí nós temos temporário. que casar. Isso, nós temos que casar duas coisas. Nebulizamos para que a secreção fique mais fácil a retirada e posteriormente façamos a lavagem nasal. No último congresso brasileiro de pediatria que aconteceu em Natal no mês passado, nós tivemos uma atualização sobre o tratamento de doenças gripais. E aí muitas pessoas foram na expectativa de vão surgir algum medicamento novo e tal. No final eu acabei dizendo assim, vou dizer por quê. Eu disse, qualquer vovó nossa poderia ter dado essa conferência. O que se trabalhou em 3 pilares importantes para o controle dos sintomas típicos de infecções respiratórias agudas virais. Lavagem nasal, primeiro, nos previne de que a gripe vire uma outra infecção mais importante e o que previne também usada de forma preventiva. Aquela lavagem nasal todos os dias quando a criança chega da escola vai nos prevenir até de desenvolver esse quadro gripal. Para os adultos também, né, super doutora? indicado perfeitamente. A outra questão é oferecer líquidos quentes para as crianças e aí entra a questão de chá, de sopas, de caldos. Esse líquido mais quente vai fazer com que essa secreção se dilua um pouco e a criança possa engolir e eliminar depois nas fezes. Vai melhorar a via respiratória. E oferecer chá para crianças com mel à noite é muito mais benéfico e às vezes o efeito é muito melhor do que xaropes, muitos xaropes que a gente tem por aí. E criança com menos de 1 ano, criança pequena, pode ou como deve ingerir ou se não deve ingerir? Crianças menores de 2 anos saem do consultório com a minha orientação de não usar mel. Até 1 ano, nós temos um problema que o mel pode conter uma determinada bactéria e pode gerar uma infecção importante. Então, extremamente proibido o uso de mel de 0 até 1 ano de vida. De 1 ano a 2 anos, normalmente nós não orientamos para prevenir a questão do sabor doce. Que daqui um pouquinho o doce é agradável, é viciante e deixa de comer o brócolis, deixa de comer a cenoura, deixa de comer o chuchu porque acaba direcionando.
Contudo, e aí vem a questão também do Congresso, houve uma atualização que estão aconselhando o uso de 1 a 2 anos de forma medicamentosa, entre aspas, não como alimento. Então, aquele chazinho à noite, colocado 1, 2 colherinhas de mel, independência da idade da criança aí de 1 a 2 anos, pode ser usado. Acabou o período gripal, acabou aquele processo infeccioso daquele momento respiratório, a gente deixa de dar e não usa, como eu disse, como alimento. Usa somente em alguma outra ocasião como medicação. Infecções virais não se combatem com antibióticos. E assim vou falar o nome: amoxicilina, ceftriaxona, azitromicina. Isso não vai encurtar um quadro viral. Uma criança fica aproximadamente gripada com uma infecção respiratória importante entre 8 a 13 vezes por ano. Se em todas as vezes, porque tem secreção, porque tem febre, porque tem tosse, nós iniciarmos com antibiótico, nós vamos ter um problema seríssimo em um prazo muito curto. Que problemas seriam esses? Individualmente na criança. Quando nós usamos um antibiótico, nós estamos combatendo uma infecção local. Essa infecção, por exemplo, uma infecção no ouvido, uma otite. Então eu usei o antibiótico, estou combatendo aquela otite. Ao mesmo tempo, esse antibiótico é necessário para esse combate, mas também ele acaba diminuindo em 70% a 80% a flora intestinal, que é a principal fonte de defesa do nosso corpo. Acaba diminuindo a própria imunidade das crianças. Corretamente. Então a gente está combatendo uma infecção local, como eu citei o exemplo aqui, ela é necessário, ela tem que ser usada, mas ao mesmo tempo ela está abrindo uma janela com uma possibilidade de uma infecção subsequente.